Curva a tua fonte, eterno Deus, nós somos gratos da tua palavra que traz edificação, avivamento, cura, libertação, restauração, salvação, milagres e maravilhas. E convidamos o teu doce e santo Espírito para que nos dê discernimento, sabedoria e entendimento, para que tudo aquilo que for falado à luz da tua palavra traga avivamento, cura, libertação, salvação, tremor e temor ao teu nome. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória. Amados, vale, duas montanhas e no meio um vale, ou uma campina. E ali naquele vale havia também um rio. Eu quero lhe perguntar uma coisa, eu quero que vocês entendam, muitos já ouviram aqui falar da história de Jacó, né? Que é o primeiro livro da Bíblia, é uma história envolvente, e é uma história, mas vamos falar um pouquinho dessa figura, quem era Jacó? Quem era esse homem? Jacó tinha mais um irmão chamado Esaú, amém? E a palavra de Deus diz que, eu quero resumir aqui, Esaú era um homem, que os hormônios tinham feito com que aquele filho fosse um pouco mais peludo, tivesse um pouco mais de pelo sobre o teu corpo. Como o pai já estava com uma certa idade, com os olhos aturbados pela idade, já não enxergava direito, não havia uma luz, né? Aquela luz fraquinha de outrora, o pai reconhecia os filhos tocando. Quando era aquele filho mais peludo, ele sabia que era Esaú. O outro, que era Jacó, que tinha uma pele mais lisa, só de tocar o pai já sabia. Então, praticamente, o pai conhecia os filhos pelo toque. Também pela voz, pela posição, mas conhecia pelo toque. E era muito importante a bênção da primogenitura. É muito importante que o primeiro filho recebesse a bênção de Deus. Essa bênção seria crescida espiritualmente, materialmente, financeiramente, até na família. Ele seria o esteio, a cabeça de toda a família, de toda a parentela. Então a bênção era de suma importância. Primeiro, a bênção não era do homem, a bênção vinha de Deus. Amém? Você está procurando uma bênção, então você vai no lugar certo. Abra o teu coração e clame pela bênção de Deus na tua vida. Amém, queridos? Só que chegou um momento em que o pai havia necessidade de dar a bênção, porque estava contando os dias em que o pai também ia praticamente partir. E havia necessidade do pai colocar aquela bênção para o teu filho. E quando Jacó ficou sabendo daquilo, primeiro que o nome de Jacó, segundo alguns estudiosos, o nome de Jacó, a tradução significa engano ou enganador. Olha o nome que deram. Não me pergunta por que a mãe ou o pai deu esse nome, mas os judeus têm essa característica, o nome sempre representa um sinônimo de alguma coisa. E Jacó significava enganador. Olha a sina desse homem. Já nasceu recebendo um nome, né? Um nome que, desculpa, um nome terrível. Enganador, ou embrulhão. Né? Olha que coisa terrível. Mas aí Jacó, agora sabendo que o pai ia dar a benção, o que eles fizeram? Falaram que ia preparar um guisado para o pai. Falaram que ia buscar uma caça. O filho mais velho, olha pai, vou caçar, vou pegar um guisado, fazer aquela, o Senhor me abençoar. Só que Jacó, ouvindo aquilo, o que é que Jacó arquitetou com a sua mãe? Porque eles estavam combinados, e é muito importante, a Bíblia diz que 2 ou 3 ligados na terra acerca de qualquer coisa, será ligado e concordado nos céus. Mas cuidado com algum tipo de concordância. Concordando com o pecado, concordando com o erro, não advertindo, cuidado, você também vai pagar o preço. A palavra de Deus diz aqui, aquele que estiver no caminho errado, se você for lá adverti-lo, haverá montões de braços na tua cabeça. Mas se você se calar, você é co-participante daquilo. Então tem hora que você tem que orientar. Mas a mãe de Jacó e de Esaú, combinado com ela, falou, olha, teu pai vai dar bênção para Esaú. Esaú saiu para caçar. Vai lá e pega a bênção. Mas como? Bom, teu pai não está enxergando. Então, mas olha, meu irmão é peludo. Vamos lá pegar uma pá de carneiro, alguma coisa com pelo, colocar sobre os braços de Jacó. E Jacó chegou lá de noite na tenda, lá e colocou o braço. E o pai olhou, mas olha, a voz parece de Jacó, mas os braços são de Esaú. Olha o espírito do engano. E hoje, cuidado, querido, eu quero falar de engano. Hoje tem muito engano dentro das igrejas. Eu quero ser franco para você, cuidado. Eu já passei por isso também. Eu não sou dono da verdade, a verdade está em Cristo. Por isso que é necessário você ter discernimento. Tem muito espírito de engano. E principalmente andando de casa em casa. Profetas que vão fazendo culto aqui, ali, acolá. Ah, irmão, estou fazendo uma campanha lá na tua casa. Ah, mas a irmã, pergunta de que igreja é. Se ela tiver um pastor, então amém. Mas se ela não tiver um pastor, é cuidado. Porque já vi muitas pessoas, pastor, tem uma benção para fazer uma campanha lá na minha casa, dá uma benção. Mas de que igreja é? Ela falou que ela era da Assembleia. Opa, era.
Em que igreja ela está? Está em igreja nenhuma. Então, se não está debaixo da direção de um pastor, está fora da bênção de Deus. Cuidado, irmão. Ainda que possa falar de Cristo, mas não tem comunhão com Cristo. Amém? Tem que tomar cuidado, queridos. Muito engano, muito espírito de engano. Tomem cuidado com quem está falando Senhor, Senhor. Porque muitos virão em meu nome e, se possível, enganarão até os escolhidos. Então, tomem cuidados, queridos. Tem muita coisa acontecendo por aí. Tem muito milagre que não é de Deus, é milagre do diabo. Pastor, o diabo faz milagre? Faz. Ele faz, ele engana. Queridos, agora veja bem, o pai então, olhando, preparou um guisado, a mãe preparou um guisado, e o que o pai fez? O pai abençoou. O que aconteceu com esse jovem que já era enganador? Roubou aquilo que não lhe pertencia. Roubou, enganou o pai e roubou a bênção que era do irmão. Tenta imaginar que situação é essa. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, então ninguém está falando que você roubou algo não, mas eu quero falar de muitas vezes nós usamos de engano. Muitas vezes nós também falhamos com coisas pequeninas que nós achamos que não vai pesar, mas pesa. Às vezes a bênção que você está buscando está sendo impedida por falta de conserto, por falta de você. Né? Quantas vezes o mundo não colocou um apelido, né, na tua vida? Quantas vezes alguém não fala assim, aquele é um pobre coitado. Aquele lá, veja, aquele lá não nasceu para nada. Queridos, o poder da palavra, e a palavra tem poder também destrutiva. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Eu já falei para os irmãos aqui, quantas vezes nós vivenciamos situações. E nós temos esse hábito, a nossa mente, infelizmente, nós usamos muito pouco dela e usamos mais para as coisas da malignidade. Nós batemos o pé, dá aquela dor, a gente, em vez de glória a Deus, nós já solta uma palavra que não devia. Amém? Ligou o carro, está atrasado, o carro não pegou, em vez de falar glória a Deus, você já solta algo que não devia. Então, por que a tua boca fala? Daquilo que o teu coração está cheio. E com isso nós vamos alimentando quem? Quanto mais eu dou valor para as trevas, mais as trevas se aproximam de mim. Está entendendo, igreja? Resistir ao diabo e ele fugirá, não é resistir expulsando, é resistir na atitude, é resistir na tua posição, é resistir, irmão. Vai chegar uma hora que você vai bater o pé, você vai, glória a Deus, o carro não vai pegar essa glória a Deus, e vai falar, vou sair da vida dele. Então as coisas voltam a acontecer. Então cuidado, queridos. Quantas vezes, escuta bem, olha o que esse jovem fez, roubou a bênção do próprio irmão e enganou o pai. Queridos, nós estamos vivendo um mundo de engano. Enganou o pai. A gente pensa que é só isso. Você vê no dia a dia na televisão. É pai roubando a bênção do filho, é filho roubando a herdade do pai, matando mãe para herdar dinheiro. Queridos, nós estamos vivendo uma época difícil. Mas eu quero falar para vocês agora, relacionado à igreja, a cada um de nós aqui. Quando então tudo isso aconteceu, veja bem, a mão do Senhor agindo na vida de um homem pecador. Deus podia falar, não vou olhar para esse rapaz. Esse rapaz enganou o próprio irmão, roubou a bênção do pai, mas Deus se chama misericórdia. Talvez aí você, se fosse na época, nós vai falar, eu não vou perdoar esse cara, pelo amor de Deus, era enganador desde pequeno e continua sendo um atrapalhado, mas Deus achou em mim graça, olhou para mim e para você, não olhou para os nossos pecados, olhou para nós e viu que tem algo de bom em mim e você. Deus olhou para mim e para você e viu, Ele viu graça em mim e você. Então, querido, vai dizer que nós não passamos, não fizemos por isso. Acontece que agora, queridos, o que o homem planta, o que o homem semeia, ele... Amigo, você plantou engano, você vai colher engano. Você roubou, você vai ser roubado. Agora Jacó, quando o irmão descobre, Esaú descobre que Jacó tinha roubado a bênção, Esaú fala, vou matá-lo. A sentença de morte vem por causa do pecado. E o que Jacó faz? Não dá tempo de preparar mala, não dá tempo de pegar nada. Jacó foge com a roupa do corpo. Ele foge para o deserto. Ele que tinha casa, mãe, pai, agora por causa de uma atitude errônea, ele sai. Aleluia. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, no deserto, 50 graus de dia, 0 à noite. Jacó não tinha um travesseiro para colocar a sua cabeça e repousar. A Bíblia diz que Jacó, ele ali colocou uma pedra e de repente ele falou, Senhor, se tu me abençoares muitíssimamente, e eu for e voltar em paz, ele sabia que tinha errado, eu te daria o dízimo de tudo que o Senhor me der. Deus ouviu aquela oração. Queridos, Deus ouviu a oração de um homem pecador, que estava em erro, mas que o coração estava quebrantado, mas mesmo assim, escuta,
Deus perdoa, mas o que você semeia, você colhe. Entenda bem. Supomos que o rapaz aprontou, está devendo para a justiça. Ele aceitou Jesus, amém? Deus pode transformar a vida dele, pode, mas ele vai pagar o que ele deve para a justiça. Amém, igreja? Deus não vai alisar, não. O que aconteceu? Deus perdoou, mas Jacó foi viver com seu tio Labão. Chegou lá, queridos. Para você ter uma ideia, quem engana passa a ser enganado. O seu tio mentiu para ele 10 vezes. 2 vezes com filhas e 10 vezes sobre o salário dele. 10 vezes ele foi enrolado. Porque o que você planta, você colhe. E eu te pergunto, o que é que você está plantando? Na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, no teu chamado, na igreja, no teu coração. O que é que você tem plantado? O que você espera colher? Queridos, agora passa um tempo em que ele passa momentos terríveis. Ele é enganado pelo tio em 2 casamentos, amém? O tio promete aumento de salário 10 vezes e 10 vezes mente. Queridos, se você observar bem, nós estamos vivenciando hoje o que plantamos ontem. E nós vamos colher amanhã o que vamos plantar agora. O que é que você está plantando? Ah, mas pastor, querido, Deus perdoa sim, mas o que você semeou, você colhe. É lei da semeadura, não tem jeito. Ah, mas pastor, é macumba. Não é macumba não, você está colhendo o que você plantou lá atrás. Ele pagou. Agora chegou um ponto em que Deus então atentou para a sua oração. Agora Deus pega, escuta, não adianta você ter carro, terras, condição, se não tiver paz e harmonia. Queridos, não adianta. Você pode ter tudo na vida, amado. Eu vejo pessoas, irmãos, outro dia eu estava pensando, tem pessoas que lutam, morre trabalhando, guarda dinheiro e não desfruta. Por quê? Porque essa ambição, esse Deus mamão, esse dinheiro eu quero. Ah não, eu tenho que me aposentar com 10 mil, com 50 mil. Querido, eu não estou dizendo que nós devemos ser em casa e não preocuparmos com amanhã. Nós devemos tomar cuidado, porque adianta o homem juntar tesouros. Aquele homem que plantou tudo e falou, vou construir um outro celeiro, porque vou guardar mais semente, porque agora estou abastado. Deus disse para ele, louco, se pedir a tua alma hoje, o que tu tens para oferecer? Nada. Então trabalhe, se preocupe com o futuro, teu filho, tua filha, mas por favor, para daquela ganância, aquela coisa, eu quero, está morrendo e está lá querendo. Ah, mas Deus não deixou desfrutar, Deus deixou, foi você que não parou. Porque a nossa ambição começa nos olhos, e quanto mais a gente vê, mais a gente quer. Tem que tomar cuidado, queridos, decassora, manávia. Jacó agora foi abençoado. Realmente casou, agora tinha 11 filhos. Mas havia algo nele, não adiantava ter dinheiro, ter gado, ter tudo. Jacó ainda tinha algo que estava terrível no seu coração. Não tinha paz. Tinha filhos, mas não tinha. Tinha tudo e não tinha. Tinha dinheiro e não tinha. Jacó precisava fazer um concerto. Voltar para ter um concerto com seu irmão. Será que o irmão, depois de tantos anos, o perdoaria? Será que o irmão receberia novamente? E para passar nessa situação, Jacó teve que enfrentar algo que a gente precisa enfrentar, um vale. Queridos, para chegar do outro lado, a gente tem que passar. Não adianta você vir aqui só buscar oração e você não fazer a tua parte. Você tem que falar, Senhor, eu quero passar por isso, eu vou vencer, eu vou triunfar. Jacó, ele ficou preocupado quando chegou próximo à sua terra, onde ele ia encontrar com seu irmão a sua terra natal. Ele ficou preocupado, sabe o que ele fez? Eu não sei se o meu irmão está ainda aguardando ódio, raiva, não sei se ele vai vir me tirar a minha vida, mas uma coisa eu digo, meus filhos mandou os filhos, a esposa atravessar o rio primeiro e esconder-se, e ele ficou sozinho na Manácia. Tem momentos que a gente precisa enfrentar a situação. Tem momentos que não adianta fugir, não é você, teu filho, é você e Deus. Jacó precisava voltar, atravessar aquele vale, mas como? Ah, Senhor, não, tem coisa que a gente ora, mas tem coisa que a gente tem que agir. Então você tem que botar na tua cabeça, olha, Senhor, eu não sei como está a tua situação. Desejo e profetizo que você esteja passando um momento, sabe, de vitória em vitória. Quem sabe está passando uma crise, uma situação profissional, financeira. Fala para Deus, Senhor, eu vou atravessar esse jaboque, eu vou vencer. Isso tem que partir de você, querido. Se você não tiver essa convicção dentro do teu coração, é perder tempo aqui. Se você não colocar isso na tua mente, eu vou atravessar essa crise.
pastor, está difícil, a empresa está quase entrando em concordância, não sei o que vai dar. Eita, peraí, eu vou atravessar esse vale de Jaboque, eu sei que eu vou conseguir, eu vou cantar da vitória. Você tem que ter essa convicção.